Galera do mundo do futebol e do canal Mundo do Futebol, muito bom dia para todos. Bom, gente, chegando aqui para passar, os resultados dessa segunda-feira de futebol. Muitos jogos, hein? Vamos começar pela Copa da Ásia. O Tajiquistão venceu o Líbano por 2-1. Também tivemos Catar 1, China 0. Copa da Ásia. Copa das Nações Africanas, tivemos Nigéria 1, Guiné-Bissau 0. Também tivemos Guiné Equatorial 4, 0 para Costa do Marfim. Cabo Verde 2, Egito 2, Moçambique 2, Gana 2. Copa das Nações Africanas. Amistoso de pré-temporada, Dallas 1, Inter Miami 0. Detalhe para esse amistoso, a estreia de Luizito Soares pelo Inter Miami, junto com o Messi, e mesmo assim o Inter Miami perdeu pro Dallas, né? Bom, amistoso, né? Continuando. Bom, gente, mais resultados dessa segunda-feira de futebol. Tivemos o Atlético de Madrid vencendo o Granada por 1-0, Campeonato Espanhol. O Wolverhampton empatou com o Brighton em 0-0, Campeonato Inglês da Primeira Divisão. Também tivemos Supercopa da Itália, o time do Napoli, é isso mesmo, Napoli 0, Inter de Milão 1. E a Inter de Milão é a campeã da Supercopa da Itália de 2024. Bom, gente, Calcaia 2, Barbalha 1. Encerramento de rodada do Campeonato Cearense, que começou no final de semana, né? Continuando. Bom, gente, para fechar os resultados dessa segunda-feira que passou, né, de futebol, o Curitiba venceu o Independente São Joséense. Repito, Curitiba 2, Independente São Joséense 0. Campeonato Paranaense. Também tivemos Afogados 3, Porto 2, Campeonato Pernambucano. Fechamento de rodada também, né? Bom, também tivemos Copinha São Paulo e definida a final. Bom, Cruzeiro 2, Flamengo 1, Corinthians 3, Novo Horizontino 0. Quinta-feira, 3h30 da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, a final da Copa São Paulo 2024. Gente, agora passando a agenda de hoje, dessa terça-feira, vamos lá, né? Daqui a pouquinho, que alguns minutos já, né? Vamos ter os seguintes jogos: Síria e Índia, Uzbequistão e Austrália, 8h30 da manhã, Copa da Ásia. Ao meio-dia, vamos ter Irã e Emirados Árabes, Palestina e Hong Kong, meio-dia, Copa da Ásia. E também vamos ter... Bom, gente, mais jogos do dia de hoje. Vamos lá. Gâmbia e Camarões, Senegal e Guiné, 2h. Copa das Nações Africanas. 5h, Argélia e Mauritânia, Burkina Faso e Angola, 5h, Copa das Nações Africanas novamente. E também às 5h, a estreia da seleção brasileira olímpica, também aqui no pré-olímpico, lá em preparação e, na verdade, classificação para as Olimpíadas de Paris, né? Bom, Brasil e Bolívia, 5h da tarde, pré-olímpico de seleções. Bom, gente, mais jogos para a agenda de hoje. Middlesbrough contra o Chelsea, Copa da Liga Inglesa.
5 horas da tarde. 7h30 da noite, São Paulo e Mirassol, Campeonato Paulista, 7h30 da noite. 8 horas da noite, Operário e Cuiabá, Campeonato Mato Grossense, 8 horas. Vamos ter também aqui às 9h30, Água Santa e Botafogo de Ribeirão Preto, 9h30 da noite, Campeonato Paulista. Bom, galera, chegando para passar primeiramente mais um jogo na agenda de hoje e um resultado de ontem. Bom, o da agenda de hoje, Taquari, que é o novo clube do Vitor Ferraz, aquele mesmo ex-Santos, ex-Grêmio, vai enfrentar o Clube Olímpia, logo mais às 8h30 da noite, mas vou deixar aquele asterisco aqui, porque não consegui a confirmação se é campeonato paraguaio ou amistoso, beleza? 8h30 da noite, o horário desse jogo aqui, portanto. E o resultado de ontem, que não trouxe aí na agenda, é que o Ipswich Town empatou com o Leicester por 1-1. Esse resultado pela segunda divisão do campeonato inglês do dia de ontem. Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, vamos lá, turma, para notícias do mercado da bola. O Casemiro, volante brasileiro, ele está sendo muito desejado, né, por clubes sauditas. E o Manchester United, vendo tudo isso e já entendendo a idade do jogador, estaria inclinado a vendê-lo para um dos clubes sauditas. Bom, gente, uma outra situação é sobre o jogador paraguaio Almiron. Esse jogador pertence ao Newcastle, atua na seleção do Paraguai e deve estar indo pro Al-Shabaab da Arábia Saudita. Detalhe que não é o único jogador que está indo para lá não, tá? Daqui a pouco eu vou citar outro também. O Sport tem interesse no jogador Diego Souza. Será que é aquele? Não. Esse é um luso brasileiro que atua na segunda divisão da Espanha. Também centroavante, tem 34 anos, mas é um interesse / sondagem, tá, gente? Caiu para sondagem, beleza? Vamos aguardar se vai ter alguma coisa a mais ou não. O Newell's Old Boys da Argentina fechou a contratação de Ever Venega. Esse jogador estava jogando no futebol saudita, já jogou no Boca Juniors e fechou com o Newell's Old Boys até 2025, com opção para renovação para mais um ano, gente. Vamos aguardar, né? Vamos lá, gente, mais situações por aqui. O Tottenham da Inglaterra recusou uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita pelo lateral brasileiro Emerson Royal. A proposta foi de 20 milhões de libras do Al Nassr para o Tottenham e o Tottenham recusou. Quem está negociando ida de jogador brasileiro para o seu clube é o Estoril de Portugal, que estaria conseguindo por empréstimo o jogador que ainda pertence ao Santos, o Vinícius Zanocelo. Esse jogador estaria indo para o Estoril de Portugal por empréstimo com opção de compra. Detalhe, o Estoril pagaria 2 milhões a mais para comprar esse jogador, o Vinícius Zanocelo, do que o Santos pagou para contratar esse jogador de um outro clube, quando pagou para fazer isso, beleza? Então, o Santos sai ganhando se essa negociação virar definitiva. Bom, gente, o Atlético de Madrid, o Liverpool e o Bayer Leverkusen da Alemanha têm interesse no jogador Bilal El Khalouzi. Esse jogador é do Genk, ou do Gent, da Bélgica. Mas esse jogador só sai do clube belga por 30 milhões de euros. Pelo menos 30 milhões de euros. Beleza? Outra situação é outro clube português interessado em jogador brasileiro, que atua no Brasil, né? Vale dizer.
O Famalicão, da primeira divisão de Portugal, tem interesse num jogador, vamos ver o nome dele aqui agora, Sorriso, atacante que atualmente está no Bragantino, já passou pelo Juventude e interessa ao Famalicão de Portugal. Vamos lá, gente. O Milan da Itália fez uma sondagem ao Newcastle pela contratação do centroavante Callum Wilson, que é um inglês do Newcastle. Sobre o Douglas Costa, nosso amigo Fernando já trouxe aí, mas vale citar o seguinte fato: o contrato do jogador com o Fluminense vai até 2025. A depender se ele jogar pelo menos 60% dos jogos. Para resumir, a depender de metas atingidas, ele terá seu contrato renovado por mais tempo com o Fluminense. Muito dele topar ir para o Fluminense foi o Fernando Diniz, que, ao que parece, foi um motivo muito forte para que ele aceitasse ir para o Fluminense. Lembrando, até ontem, o Douglas Costa estava com tudo acertado para ir para o Samsunspor, da Turquia. Desistiu na última hora em função dos motivos que estou alegando aqui, né? Isso aí, galera. O West Ham da Inglaterra, clube da primeira divisão, tem interesse na contratação do atacante nigeriano Victor Boniface. Esse jogador tem se destacado no Bayer Leverkusen da Alemanha, gente. E o que acontece? Esse jogador, no momento, nem participar da Copa das Nações Africanas ele está participando. Ele está machucado e vai passar um bom tempo fora. Mas o West Ham quer a contratação do jogador, não sei se já nessa janela ou só na próxima. Bom, vamos aguardar. O West Ham da Inglaterra, clube da primeira divisão, tem interesse na contratação do atacante nigeriano Victor Boniface. Esse jogador tem se destacado no Bayer Leverkusen da Alemanha, gente. E o que acontece? Esse jogador, no momento, nem participar da Copa das Nações Africanas ele está participando. Ele está machucado e vai passar um bom tempo fora. Mas o West Ham quer a contratação do jogador, não sei se já nessa janela ou só na próxima. Bom, vamos aguardar. Bom, gente, em áudios acima, eu falei aí que os amigos guardassem o Al-Shabaab, que teria outro jogador que possivelmente estaria indo para o Al-Shabaab. E de fato tem. Há poucos detalhes para ser fechada oficialmente a contratação de Marcelo Groi por empréstimo, saindo do Al-Ittihad, o goleiro, indo para o Al-Shabaab. Só vai mudar de clube, né? Mas vai permanecer jogando na Arábia Saudita. O Shakhtar Donetsk, que já oficializou a contratação de Kevin, jogador que chega do Palmeiras, agora quer a contratação e, segundo notícias, tem negociações avançadas para contratar Marlon Gomes, jogador do Vasco da Gama. Então, o Shakhtar Donetsk pode levar mais um jogador que joga no Brasil lá para o seu clube. Hoje em dia sediado, ao que parece, entre Polônia e Romênia. O Shakhtar não está jogando na Ucrânia, né? Sempre lembrando. Bom, gente, vamos a mais notícias do mercado da bola. Aqui agora, voltando para o Fluminense. Jean Lucumi. Bom, esse jogador, ele está chegando do Boca Juniors para o Fluminense. Mas não o Boca Juniors da Argentina, não. Ele é um jovem de 19 anos que está chegando do Boca Juniors de Cali, na Colômbia. Certo? Por empréstimo para o Fluminense por 1 ano. Bom, outra situação, o Bahia tem negociações avançadas e deve confirmar nos próximos dias a contratação do lateral colombiano Santiago Arias, que já falei que interessou a Atlético Mineiro, Flamengo. O Flamengo não quis abrir negociação com o jogador e, bom, ele deve estar indo para o Bahia, é a informação. O atacante Fabinho foi apresentado no dia de ontem pelo América Mineiro, né? É mais uma contratação do América Mineiro para a temporada. Vamos lá, gente, para encerrar o Mercadão da Bola. Vamos lá, o Colo-Colo confirmou, né? Colo-Colo do Chile, finalmente ontem, fechou a contratação de Arturo Vidal. Ele volta quase 17 anos após ao Colo-Colo
clube que o revelou, né? Lembrando que Arturo Vidal está se recuperando de lesão, mas já é, de maneira oficial, o jogador do Colo-Colo do Chile, né? Outra situação aqui é sobre o CSA de Alagoas. Que bom, gente! Mostra mais uma daquelas situações de treinador que saiu há pouco tempo e volta para o clube. O CSA demitiu no ano passado o Marcelo Cabo, certo? Treinador que já passou pelo Botafogo, Atlético Goianiense. E para esse ano contratou o Rogério Corrêa para ser seu novo treinador. O Rogério Corrêa que já passou pelo Volta Redonda, né? Vale citar. O que acontece, gente? O Rogério Corrêa, com 2 jogos oficiais na temporada, foi demitido pelo CSA, certo? Não é mais treinador do CSA. E o CSA ontem mesmo demitiu Rogério Corrêa e ontem mesmo confirmou a contratação de Marcelo Cabo para ser o novo velho treinador do CSA de Alagoas para 2024. E para fechar aqui, gente, também, vamos lá. Uma curiosidade e uma mudança de data. Curiosidade barra notícia, né? Maicon Leite. Acho que os amigos devem lembrar dele. É aquele mesmo. Ex-Santos, Palmeiras, passou pelo Sport, aqui no Recife também. É um rodado. Estava como último clube no Nacional de Patos, da Paraíba. E agora fechou com o Batalhão da Polícia Militar. Bom, vou explicar. A Polícia Militar do Tocantins tem um time de futebol. Esse time de futebol é profissional e conseguiu acesso da 2ª divisão para a 1ª do Campeonato Tocantinense. Então, o time do Batalhão da Polícia Militar vai disputar a 1ª divisão do Campeonato Tocantinense 2024. E o Maicon Leite, atacante de 35 anos, foi contratado e vai disputar pelo Batalhão da Polícia Militar o Campeonato Tocantinense 2024. Bom, como última coisa, gente, o jogo que haveria amanhã pelo Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Retrô pelo Campeonato Pernambucano na sua 4ª rodada, o jogo aconteceria no Arruda, não vai mais acontecer amanhã, pelo menos. A alegação: o Arruda, alguns dias atrás, foi interditado pela SDS, né? A Secretaria de Defesa Social daqui do Recife. O que acontece? O Arruda está com problemas estruturais, mas o detalhe, irônico até, é que o Arruda recebeu nas 2 primeiras rodadas públicos de 18 mil, 20 mil pessoas, e só na 3ª rodada foi interditado. Então esse jogo Santa Cruz e Retrô ficaria sem torcida. Devido a isso, o Santa Cruz, em comum acordo com o Retrô, pediu adiamento do jogo para que fosse resolvido o problema para o Arruda receber torcida nesse jogo Santa Cruz e Retrô. Esse jogo, a princípio, passou para o dia 15 de fevereiro, uma quarta-feira de cinzas, 8 horas da noite, no Arruda. Mas o Náutico vai entrar na justiça pedindo a anulação do cancelamento do jogo Retrô e Santa Cruz e Retrô, amanhã, certo? Porque o Náutico tá zelando, segundo eles, pela isonomia no campeonato. O Náutico vai jogar amanhã contra o Central. O Santa Cruz vai ter uma semana livre para o clássico das emoções entre Náutico e Santa Cruz, que haverá no próximo sábado. Certo, gente? Então o Náutico não tá achando justo isso, né? Então, problemas, galera, problemas. Vamos embora. Gente, ia me esquecendo de passar, mas vale como notícia também. Tem a ver com esporte, tem a ver principalmente com o Ceará. Vamos lá. O Ceará vem nos últimos anos sendo considerado no Nordeste um dos clubes estruturados em questão financeira no Nordeste. Mas bom, atualmente, lembrando, né, o presidente do Ceará é o João Paulo. E o que acontece, gente? Várias coisas estão se revelando no Ceará desde a última sexta-feira. Como, por exemplo, o atacante Christian Barletta, que chegou do Corinthians para o Ceará. Esse atacante alega estar sem receber há 6 meses.
salário, direito de imagem, toda aquela situação de jogador de futebol. Carteira, tudo isso, né? O atacante que já está jogando pelo Sport, o Zé Roberto. O Sport comprou ele do Ceará. Aliás, ele rescindiu o contrato com o Ceará e chegou pro Sport, aliás, né? Só para contar a história direito. Esse atacante, o Zé Roberto, também colocou o Ceará na justiça, cobrando salários atrasados. E a causa tá rolando na justiça. E agora também o Floresta, que é um outro clube da primeira divisão cearense, tá cobrando 1 milhão e uns quebrados do Ceará na justiça, devido a não ter repassado o dinheiro pro Floresta da venda do jogador Marcos Vitor, do Ceará, pro Bahia. Ao que parece, o Ceará não passou o valor, ou não passou o valor devido pro Floresta, certo? Então o Ceará aí com problemas sérios financeiros, gente. Segundo o presidente João Paulo, só passando a versão dele, ele disse que fez um acordo com vários atletas no final do ano passado, porque o Ceará não recebeu dinheiro da Liga Forte União Futebol, certo? O Ceará não recebeu o dinheiro que era para receber, feito os outros clubes receberam, e estaria complicando a vida financeira do Ceará, certo? Então essa é a explicação do João Paulo. Vamos aguardar para onde é que vai essa situação, né?